A avicultura é uma cadeia extremamente organizada, é uma cadeia que ela tem os pilares que são necessários para o agronegócio. Eu costumo dizer, tanto no reino animal quanto no reino vegetal, que é a sanidade, a nutrição, né? Você precisa de ter uma sanidade boa, uma nutrição, uma genética boa, depois uma nutrição, depois uma ambiência, mão de obra. Eu concordo com esses 5 pilares, a gente pode ter muito. Com esses 5 pilares, você conduz qualquer negócio do agronegócio com muito sucesso, uma vez isso está em cadência. E a avicultura é isso, né? A avicultura ela trabalha nesse sentido, então é muito organizada, e daí tanta eficiência, tanto desempenho, tanta prosperidade, tanta oportunidade que ela traz para as pessoas um produto de alto valor nutritivo, de alta segurança, de uma segurança alimentar muito boa, de um preço muito justo. Enfim, a avicultura é isso. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui uma presença ilustre, muito importante, vamos dizer, um personagem da avicultura brasileira, muito conhecida, que é um empresário, é um empreendedor, é um gestor, é um inspirador, né, um goiano aí, o nosso querido Zé Garrote aqui, né, que está à frente hoje da empresa São Salvador Alimentos. E o Zé Garrote vai contar um pouquinho da trajetória dele, vai contar um pouquinho como ele enxerga o negócio da avicultura, vai dar umas dicas para todo mundo aqui entender de como uma empresa sai lá produzindo aí, abatendo menos de 1.000 aves aí por mês para chegar hoje, né, numa empresa que abate mais de 400.000 aves, uma empresa que está totalmente inserida no agronegócio mundial, a empresa que, né, fornece carne para o mundo todo, e o Zé Garrote está lá, né, é fundador da empresa, está lá desde o comecinho junto com o sogro dele, e hoje tem esse, vamos dizer, essa orgulho aí da avicultura goiana, que é a São Salvador Alimentos, que é uma marca já, né, para o mundo aí, e é muito legal. Zé, muito obrigado pela presença, muito obrigado por você achar um espaçozinho na sua agenda para atender o nosso podcast aqui, e eu gostaria de começar essa nossa conversa, né, que você contasse um pouquinho aí, né, é muito difícil achar quem não te conheça, né, mas para quem eventualmente não te conheça, quem é o Zé Garrote? Professor Café, muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz com o convite, né, de poder estar participando desse podcast aí, desse podcast O Aviário. O Aviário é que faz parte da minha vida, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, a gente poder estar falando da avicultura, vamos falar de outros temas, obviamente de avicultura e de vários temas dentro da avicultura. A nossa inserção, a minha inserção, né, na avicultura começa em 81, mas o meu sogro, na verdade, começa com a avicultura em 73, e eu começo com ele em 81. E nós éramos produtores de frango, começamos a produzir frango, aí nós passamos a produzir ração, nós passamos a levar frango no abatedouro, e resolvemos a fazer um abatedouro, inauguramos esse abatedouro em 91 aí, as duras penas, né, iniciando aí, batendo aí 2.000 aves, 2.500 aves por dia em 91, e conseguimos devagar, fomos conquistando outros espaços, né? Aí construímos fábrica de ração, construímos armazém de milho, fomos aumentando o abatedouro, logo depois vieram os incubatórios, vieram as exportações, né? Crescemos muito na comercialização, no mix, né? Aplicamos muita tecnologia, buscamos muita gente boa, e fomos caminhando, né? E hoje temos aí uma empresa verticalizada, a SSA é uma empresa verticalizada, nós temos hoje 8.400 colaboradores, abatemos aí 500.000 frangos por dia, temos um pouco mais de 250 integrados, próximo de 1.000 aviários, 900, um pouco mais de 950, eu não estou dizendo um número perfeito, porque sempre está entrando um, sempre está chegando mais um novo avicultor aqui como parceiro nosso. E aí a gente vem trabalhando no sentido da avicultura, eu tenho um apreço muito grande pela avicultura, sou apaixonado pela avicultura,
A avicultura é uma cadeia extremamente organizada, é uma cadeia que ela tem os pilares que são necessários para o agronegócio. Eu costumo dizer, tanto no reino animal quanto no reino vegetal, que é a sanidade, a nutrição, né? Você precisa de ter uma sanidade boa, uma nutrição, uma genética boa, depois uma nutrição, depois uma ambiência, mão de obra. Eu concordo com esses 5 pilares, a gente pode ter muito. Com esses 5 pilares, você conduz qualquer negócio do agronegócio com muito sucesso, uma vez isso está em cadência. E a avicultura é isso, né? A avicultura ela trabalha nesse sentido, então é muito organizada, e daí tanta eficiência, tanto desempenho, tanta prosperidade, tanta oportunidade que ela traz para as pessoas um produto de alto valor nutritivo, de alta segurança, de uma segurança alimentar muito boa, de um preço muito justo. Enfim, a avicultura é isso. Estou à disposição aí. Alga Prime DHA da Corbion, o ômega 3 DHA à base de algas para o enriquecimento de ovos com DHA de maneira sustentável. Adicioná-lo às rações está mais fácil do que nunca. Acesse direto a fonte original de ômega 3 DHA e aproveite todos os benefícios. É melhor para o planeta, com impacto zero nos oceanos e baixa pegada de carbono. E é fácil de usar. A biomassa de algas, altamente concentrada, é adequada para múltiplas aplicações. Saiba mais em corbion.com. Eu costumo dizer, né, assim, eu tenho a honra e a satisfação de ser parceiro seu lá desde o começo, lembro do seu Carlos, lembro lá do começo, né, aqueles primeiros funcionários, enfim. Eu tenho uma curiosidade, gostaria de perguntar. Aquela década de 90 ali, quando vocês estavam começando, a avicultura em Goiás era nada, certo? Tinha uma ou outra empresa, não tinha nenhuma repercussão no cenário nacional, que era uma atividade quase que, assim, marginalizada, né? E eu costumo dizer que você foi a pessoa que tomou as decisões certas nas horas certas. Eu acho que, assim, perguntando lá de fora, quando pergunto, eu falei, o Zé, ele sabe tomar a decisão certa na hora certa. Porque a decisão certa na hora errada não funciona, e a decisão, né, errada na hora que também não dá certo. Eu queria te perguntar, naquela época era muito mais tranquilo, Itaberaí tinha essa, vamos dizer, já tradição de lavoura e de bovino, e bovino de leite. O que te chamou a atenção? Aonde você enxergou lá na frente que essa avicultura podia chegar onde chegou? Na verdade é o seguinte, o que eu pude aprender nesse meio caminho aí? Quando ainda produtor rural, eu que buscava os pintinhos na Grande Resende, em Uberlândia. Então, toda semana eu ia a Uberlândia e voltava. Eu fazia 60 viagens por ano em Uberlândia. E a Grande Resende era uma empresa muito grande, uma empresa vanguarda, uma empresa extremamente moderna, estava na frente de tudo e de todos. E eu tinha uma liberdade muito grande de transitar pela empresa ali, de uma forma como se fosse ali, fosse colaborador da empresa. E, na verdade, eu era um cliente. E dentro dessas idas e vindas minhas, as discussões que eu participei, da rodada de reuniões que eu participei, eu pude perceber que Goiás tinha tudo para poder ter uma avicultura boa. Primeiro, o que eu percebi? Eu percebi que o frango tinha condição, sim, de ultrapassar o bovino e ser uma carne mais consumida. Por quê? Porque, na verdade, a conversão do frango era muito menor do que o bovino. Então, eu gasto menos quilo de ração para produzir 1 quilo de carne de frango. Depois, o tempo também é muito mais rápido. O frango é rapidinho, com 20, 60 dias, o frango está lá, é 21 para nascer, o pintinho 21 para nascer, mais 45 dias no campo, 60 e poucos dias, o frango já está pronto. Então, Goiás, eu percebia que Goiás tinha milho com sobra, Goiás exportador de milho. Nós ainda não tínhamos o farelo de soja. Naquela época ainda não tinha o farelo de soja, não. Quem foi a primeira empresa a fazer o farelo de soja aqui foi a Comigo. Nós começamos a comprar com a Comigo, entendeu? Depois veio a Gil, aí veio as outras e tal, etc. E tinha um mercado também que era um mercado promissor,
Ou seja, os abatedouros das avícolas que tinha, as empresas de avicultura naquela época, elas estavam focadas no modelo, que era um modelo que já a gente entendia que era ultrapassado, que era um modelo de ter as granjas próprias. E o que o modelo de negócio naquele momento era a integração. E a integração era uma novidade muito grande e muito próspera. Mas as pessoas custavam entender. O que você disse aí é uma verdade. Quando você chegava em uma pessoa para poder fazer uma viagem, que você ia explicar para ele como que eram as tratativas dos negócios, as pessoas ficaram todas assustadas e não entendiam, e acabavam marginalizando a atividade mesmo, né? Uma certa vez eu fui convidar um produtor, aí ele virou e falou assim, meu filho, mas desse jeito, você me dá ração, você me dá o pintinho, você me dá assistência técnica, depois você compra meu frango, uai, é galinha da manguara, entendeu? Eu lembro bem dessa expressão dele, é galinha da manguara. Não, não é assim, não. Então, tinha fórmula para poder explicar isso. E isso, literalmente, custou um tempo para as pessoas entenderem isso, né? Então, eu pensei, gente, Goiás, o modelo está atrasado, lá tem as pessoas, lá tem o milho, nós temos um clima bom, é uma região virgem, ainda tem pouca avicultura, entendeu? O frango é um produto do futuro, é a proteína do futuro, é uma proteína barata, acessível, saborosa, sem restrição religiosa, sem restrição médica, sem nada. Até tem um velho ditado, né? Antigamente, as mulheres, quando davam à luz, tinha 40 dias de resguardo, 40 dias de sopa de galinha, né? E tal, etc. Né? Então, quer dizer, todos os atributos, todas as coisas caminhavam, convergiam para o frango ser um produto de sucesso. Porém, ainda não era perceptível por muitos. Eu tive essa sensação. Então, nessas indas e vindas minhas, eu tive essa percepção. E aí, então, eu parti para fazer uma batedora. Então, eu já comecei criando 5 mil frangos, aí eu fui crescendo devagarinho. No final, nós tínhamos lá uma granja de 120 mil frangos. Aí nós resolvemos fazer o abatedor. Idealizamos o abatedor em 86, fizemos o projeto em 87, construímos ele em 88 e 89 e viemos inaugurá-lo em 91, ou seja, eu gastei 5 anos. Vou mais. Não existiam nem as leis tributárias do Estado para poder cobrar o imposto do frango, para como a gente ia organizar isso. Era outro desafio que você tinha, trazer para o Estado um novo modelo de negócio. O Estado tinha que refazer as leis para que a gente pudesse tributar isso, a forma que fosse tributado isso. Foi uma dificuldade danada. A sorte que nesse ponto aí chegou a Perdigão, foi uma empresa grande, mostrou diferente. A minha voz naquele momento não tinha eco, porque a voz era pequena, era um empreendedor de Goiás, o menino era novo, uma ideia de gente doido, e que esse trem não funciona. Aí, quando chega uma Perdigão que mostra toda a potencialidade, aí fizeram a lei, a famosa lei Perdigão, aí regularizou, foi bom para todo mundo. E esse começo, Zé, para você, né, já idealizando, como você falou, já tinha enxergado que tinha futuro, mas você precisava dos parceiros. Você até contou uma história aí vamos dizer, como é que funcionou. E como você falou, o produtor é relativamente conservador, já tem um negócio dele, a fazenda dele já produz, sei lá, o feijão, o leite, o gado. Como é que foi essa dificuldade inicial de você convencer? É claro que você é uma pessoa conhecida na região, já tinha um nome, é uma pessoa idônea, enfim, todo mundo te conhecia, pessoa querida, né? Você sempre teve, né, essa facilidade, esse carisma. Como é que foi convencer os primeiros integrados, né, numa situação onde, como você mesmo falou, todo mundo desconfiando, será que esse negócio vai dar certo, esse menino vai dar conta, eu vou botar meu dinheiro aqui, né, nesse galpão? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história aí, como que você convenceu, né, os seus primeiros integrados. E aí depois, é claro, a coisa andou e evoluiu. Começa o seguinte, primeiro, ninguém queria fazer. O que eu fiz? Eu arrendei aquelas granjas que estavam paradas, por causa daquele modelo que eu acabei de dizer, que era um modelo que não funcionava. Eu arrendei as granjas paradas da região. Então foi um passo. Depois eu comecei a trazer frango de São Paulo, comecei a trazer frango de Minas, fiz uma parceria com a Cavic em Catalão, que era uma cooperativa de avicultura que tinha em Catalão,
comecei a trazer o frango de lá, e aí o abatedouro foi tomando corpo. Deu um prazo da população entender que esse negócio estava funcionando. Então, já era 91, já estava mais ou menos ali em 94, 95, a coisa está funcionando, então aquele medo de quebrar, que vai acabar tudo, que isso aí não funciona, isso foi sendo vencido pelo tempo. Aí tem um grupo de produtores aqui em Itaberaí, que, né, a primeira pessoa que me arrendou a granja dele foi o seu Sebastião Leôncio. Mas aí teve um grupo eles montaram um grupo eu tinha nesse grupo o seu Zé Bentinho, tinha nesse grupo o doutor Jair Bueno do Prado, tinha nesse grupo o Fábio Soares, tinha nesse grupo o Luiz Deboni, tinha nesse grupo o José Luiz Bittencourt, e talvez mais um outro que eu possa não estar lembrando. Eles resolveram fazer alguns aviários. Vem cá, se um menino aqui em Itaberaí monta a indústria, está buscando frango de fora, está produzindo frango aqui, reformou as granjas antigas, estava parada, está tudo funcionando, e nós não vamos fazer nenhum aviário. Aí eles juntaram e ficaram convencidos daquilo. Aí os Deboni também, são pessoas boas demais, muito progressistas, muito empreendedores, né, inovadores, juntou todo mundo, juntar esse pessoal, né, e vamos fazer os aviários. Fizeram os primeiros aviários. Aí sim, quando nós fizemos esses primeiros aviários, que eram pessoas formadores de opiniões, pessoas importantes, aí as outras foi vindo, aí depois veio o seu João Dias, aí veio a Marinês, né? Veio a Marinês já nos anos de 97, entre outros, e começou. Então, meu primeiro lote mesmo grande foi com esse grupo, que não foram muitos aviários, foram poucos aviários, cada um fez 2 aviários por aí, era pouco. Mas aí depois eu vi um lote de 20 aviários nessa leva do seu João Dias, né? A leva da Marinês. E antes disso, né, as granjas foram arrendadas, eu também, quem forneceu para nós bastante foi o seu Rui Gomes, né? Também tinha que ser o Rui Gomes, o Zé Cornélio, tinha o Alberto Leles, tinha o seu Jair, eu esqueci, o Alberto, entre outros. Então tinham esses produtores, então eu tive que fazer primeiro, recuperar, entre aspas, a massa, os aviários estavam parados, conquistar os que estavam produzindo para outras, que no caso o seu Rui veio conosco e tal, etc. E depois começou então os aviários. Então aí começou, aí depois a coisa pegou, graças a Deus, hoje está no que está. Ô Zé, eu me lembro nessa época que você convencia qualquer um que frango era a melhor coisa do mundo. Você tinha os números na cabeça. Você comparava com lavoura, você comparava com leite, você comparava com o boi, né? Com o confinamento, você tinha os números na cabeça e mostrava para qualquer um, certo? Que frango dava mais dinheiro do que qualquer outra coisa, né? É claro que, né, é muito legal ver a história e muito legal esse depoimento que você falou aí, né? Que o pessoal da região entendeu que, poxa vida, se eu tenho um abatedouro aqui, por que nós vamos deixar trazer de fora? Vamos trabalhar aqui. Muito legal esse depoimento, eu não conhecia essa passagem, né? Foi e muito bom, legal a gente render homenagem a essas pessoas que acreditaram em você e hoje a gente, né, viu que... Sou grato a eles. Zé, agora vamos dar um pulo no tempo, vamos vir aqui para hoje, falar de um assunto bem atual, que eu sei que você cuida muito disso, né? Eu sei que você é uma pessoa que trata muito desse assunto, da questão de pessoas, né? Você acabou de fazer, né, uma referência que hoje são mais de 8.000 colaboradores dentro da sua empresa, né? E a gente sabe, né, acompanha aí muita gente falando desse grande gargalo que é mão de obra num país. Aí nós não estamos falando de frango, nós estamos falando de todas as, né, o setor produtivo hoje encontra um certo, vamos dizer, problema, né, um gargalo na hora de contratar uma mão de obra. Eu queria que você falasse para a gente como você enxerga isso hoje. E aí pensando desde o chão de fábrica, aquele trabalhador com salário mais básico ali, mais humilde, até, vamos dizer, as grandes, né, cargos da empresa, que você precisa de gente em todos os pontos. Como é que você tratou isso ao longo do tempo e como é que você enxerga a questão hoje de mão de obra dentro, né, das condições que o país hoje, essa questão tributária, essa questão trabalhista, que a gente sabe que é tão complicada. Como é que você enxerga esse problema nos dias de hoje? Eu tenho 3 pilares eu tenho 3 pilares que eu apoio neles, né? Eu sempre digo, o primeiro lugar é Deus, depois pessoas, segundo lugar, e depois tecnologia.
Quando você trata de pessoas aí, Deus sobre todas as coisas, depois ponto, Deus ponto, depois pessoas. Então vamos falar das pessoas, que é o mais importante. Hoje a mão de obra é muito difícil, né? A mão de obra hoje é escassa. Nós temos um problema de mão de obra sério. E a avicultura é uma atividade que ela demanda muita mão de obra. A cadeia é muito longa. Quando você pega lá do matrizeiro, né, matrizeiro de recria, produção, fabricação, incubatório, fabricação, integração, abatedora, distribuição, portanto, 8.400 colaboradores. Não é uma empresa tão grande, mas a avicultura ela tem uma responsabilidade social muito grande para desenvolver isso. E pessoas são o seguinte, pessoa para você lidar com as pessoas, você tem que tratar elas com carinho, muita educação, muito respeito. Você tem que investir muito nas pessoas para evitar que as pessoas saiam da sua empresa, que diminua a sua rotatividade. Porque quando você também troca muito de colaborador, não dá para você capacitar de treinar, a sua empresa fica ineficiente. E nós temos aí uma dificuldade muito grande. Nós temos a reforma trabalhista CLT, né? Vamos imaginar na CLT. Nós fizemos a reforma trabalhista, o Brasil fez, ela avançou, teve muita melhora. Você vê hoje, existe um caso engraçado, né? Existem certas categorias que não quer a carteira de trabalho mais, ela quer ficar muito mais livre, porque é muito melhor, muito mais rentável, muito melhor para ela. A CLT, a reforma trabalhista, ela engessa muito, ela dificulta muito, ela complica muito, ela gera uma burocracia muito grande, gera uma insegurança jurídica, entendeu? Então, isso acaba complicando, é um gargalo grande que o país tem e que a gente tem que acertar isso. E tem outras coisas importantes. Nós entendemos também que precisa, né? Existe um punhado de pessoas, muitas pessoas que são, muitas pessoas que têm o direito e devem ser cuidadas com os benefícios sociais. Tem pessoas que estão em casa, doentes, pessoas de idade que não têm condição, mas tem muitas pessoas que recebem os benefícios sociais e aí nessa hora, o que acontece? Ela não quer trabalhar com carteira assinada para não perder os benefícios sociais. E você fica difícil de contratar. Então hoje, se você vê a falta de mão de obra que existe, a demanda por mão de obra é muito grande, existe a mão de obra na rua. Só que se você for contratar ela via CLT, ela não vem, porque ela tem medo de perder os benefícios sociais. E se você for contratá-la sem a CLT, entendeu? Você acha ela, mas aí você entra na marginalidade da lei, porque você não está cumprindo o rigor da CLT, das normas trabalhistas. Então o governo ele tem que achar um meio para isso aí. Quem é que precisa literalmente receber os benefícios sociais? Tem que receber os benefícios sociais, inclusive mais do que eles recebem. Porque como é distribuído para muitos, muitos precisam e muitos não precisam, termina que os precisam recebem pouco, e termina que o que não precisa acaba recebendo um pouco também, e ele complementa isso com a mão de obra informal. E eu não posso contratar com a mão informal. Então, é uma dificuldade muito grande. O que a gente tem feito para isso? Né? A gente tem lutado para isso. É esclarecer as pessoas que mesmo aquelas que recebem os benefícios sociais, elas podem ter uma carteira assinada sim. Ela pode ter uma carteira assinada. Então, a gente tem feito um trabalho grande na DIAL, talentos, né, para que isso possa acontecer. A gente tem trabalhado junto com a SET, que é a Secretaria de Desenvolvimento Estadual de Desenvolvimento Social de Goiás, para poder a gente acertar isso. Tem trabalhado junto com as prefeituras para poder levar esse conhecimento à população, para a gente buscar essa mão de obra. Então, essa mão de obra, uma vez dentro do abatedouro, aí é aquela história, professor, que o senhor sabe, é capacitar para poder ela ficar, tratar bem, respeitar, dar dignidade para o cidadão e etc. Agora, até enquanto isso não acontece, e nós estamos sabendo que, em especial, Goiás, a mão de obra aqui hoje, ela está no nível de 5% de desemprego, já passou do pleno emprego, entendeu? Então, quando você chega aqui em Goiás, então o que você tem que fazer hoje? Goiás não tem mão de obra, não é Goiás, não é Brasil. Então, é automação. Aí você tem que partir para a automação. E é automação mesmo, e é muita automação. Então, você tem que investir em automação. Aí a pessoa fala assim, não, Zé, mas você vai automatizar e você vai
diminuir o emprego? Não. Quando eu automatizo, eu substituo eu cubro aquela mão de obra que eu não tinha. Então, a minha automatização, ela me permite fazer um mix de produtos, seja cortes, ou desossa, ou porcionados de outras formas, de maneira tal, entendeu? Que se eu estivesse esperando pela mão de obra, eu não conseguiria fazer. Então, esse é o ponto hoje. Então, divulgar que quem tem os benefícios sociais pode trabalhar com carteira assinada, existe essa mão de obra aí. Por outro lado, fazer as automações que é necessária e precisa de mais uma reforma tributária para poder dar uma flexibilizada e que as pessoas possam ficar à vontade. Você quer ver um negócio hoje? Se você for pegar o volume de pessoas que trabalham com Uber e motoboy, é muito grande. São os maiores, já gerando mais emprego hoje no Brasil, aí, que trabalham de mototáxi e tal, etc. Por quê? Porque o cara tem liberdade. Eu trabalho domingo de tarde. Hoje é aniversário do meu filho, eu vou passar. Amanhã eu não trabalho. Depois de amanhã é a escola do meu filho, eu vou lá na escola. Trabalho a hora que eu quero. Então eu tenho flexibilidade. Então essa flexibilidade, ela gera uma capacidade das pessoas trabalhar em qualquer outra hora que ela pode, sem nenhuma complexidade. E a CLT, ela engessa você e aí ela deixa muito, muito complicado. Precisa de uma reforma tributária. Reforma trabalhista. Trabalhista, com certeza, né? Ô Zé, eu queria te fazer outra pergunta, assim, na realidade não é nem uma pergunta, a visão, e eu não queria gastar muito tempo nisso, mas eu acho importante eu te fazer essa pergunta, porque no andar de baixo, na parte técnica, todo mundo conhece muito bem a importância da sanidade, né, da biosseguridade. E eu sei que você sempre plantou isso desde trás lá, você sempre foi muito sensível a esse tópico. Mas normalmente o empresário ali, normalmente ele fica cuidando de tanta coisa que às vezes ele não presta tanta atenção nessa questão da biosseguridade. Eu queria que você desse uma mensagem bem rápida, como você, como, né, um gestor, né, como um empresário, enxerga a questão da biosseguridade aí. É claro que na nossa área, né, principalmente falando de frangos, a gente sabe da importância disso. Mas uma visão de quem, vamos dizer, é um gestor, de quem é um empresário, como é que você enxerga a biosseguridade? Vou dizer um negócio para você aqui, professor. Interessante. Como é que eu enxergo? Mercado te estraga, te dá prejuízo. O milho sobe, o frango cai de preço, você pode levar prejuízo e etc. Mas você sobrevive. Agora, a sanidade não, ela te quebra. Ela te tira do mercado. Sanidade, ela tem que ser levada com a maior seriedade possível. Nós temos um caso aí que é aberto para todo mundo, foi a Covid. O que a sanidade fez com o ser humano? Parou o mundo. Então a avicultura também é da mesma forma. Nós temos que ser extremamente rigorosos com os protocolos, com os programas sanitários de biosseguridade que existem para com as nossas aves. E isso não é ser enjoado, não. Às vezes a pessoa faz, a gente tem que ser chato, tem que ser mesmo, entendeu? A gente tem que ser firme nessas colocações, porque sem a sanidade nós não vamos em lugar nenhum. Nós não temos mercado. Nós estamos vendo aí o que aconteceu com a influenza aviária no mundo inteiro. O prejuízo que não foi gerado para o mundo, o prejuízo que os países, os avicultores, a população de maneira geral não levou. A população sofre, porque se nós temos um problema sanitário, a oferta de produto diminui. Se ela diminui, o preço sobe. Então é bom que nós temos um programa sanitário forte e as pessoas, e em especial os avicultores brasileiros, eles têm dado uma demonstração de disciplina muito grande, porque a influenza já rodou o mundo inteiro. Nós somos a segunda maior avicultura do mundo, somos o maior exportador do mundo, porém nós ainda, com a graça de Deus e a disciplina dos nossos avicultores, das empresas, aí ela não chegou aqui, e nem vai chegar se Deus quiser. Como tomara que ela não chegue. Por quê? Porque nós temos trabalhado duro em cima disso. Então, granjas com instalação adequada. Nós sempre temos as granjas bem feitas, dentro dos programas bem feitos, com coxinha, telada, arrumada, de gente que passa não possa entrar. Água de primeira, água bem arrumada, de poço artesiano, entendeu? De caixas d'água tampadas. Silos também da mesma forma. Visitas nem por brincadeira. Visita galinha, nem por brincadeira, galinha
por exemplo, doméstica, galinha, né, caipira por perto, nem por brincadeira. Visitas, não tem granja, não foi feito para poder receber visita, a não ser a visita dos técnicos. Então, esse cuidado a gente tem que ter, ou seguir rigorosamente os protocolos de sanidade. Isso nos dá uma condição de ter uma atividade saudável, competitiva, produto seguro e de custo mais baixo na mesa do consumidor. Eu achava importante, né, a gente ouvir isso de um empresário que está lá em cima na empresa tomando as decisões, e parabéns aí por esse posicionamento. Eu, como técnico, né, também concordo 100% com tudo que você falou. Uma outra coisa que eu gostaria, você falou, né, Deus, pessoas e tecnologia, né? E eu sei que você é uma pessoa muito, né, muito atenta a isso, né? Eu me lembro você falando numa certa ocasião aí, que você tinha acabado de comprar uma máquina, ela nem estava instalada ainda, você já estava pensando na próxima, que ia substituir aquela que nem estava instalada, né? Eu queria que você também conversasse um pouquinho sobre isso, tecnologia. A gente vive um mundo que a tecnologia é muito rápida, cada minuto tem muitas coisas novas. Como é que você trabalha isso? Tem muita oferta também, né? Várias empresas desenvolvendo, enfim, inteligência artificial, tá tudo aí. Como é que você enxerga essa questão da tecnologia aí? O que você tem feito dentro da empresa exatamente porque também não é um investimento barato, né, Zé? São, às vezes, algumas dessas inovações tecnológicas, às vezes ela tem um custo alto, né? Qual que é o seu feeling aí para tomar uma decisão? Você acabou de falar de automação, né? Como é que é o seu feeling para investir aí em tecnologia dentro da sua empresa? Primeira coisa é o seguinte, tecnologia você tem que acreditar e você tem que confiar nela. Às vezes as pessoas falam de tecnologia, é muito bom, tal, etc. Mas a pessoa não confia e não acredita. Segundo, você tem que ter predisposição para poder investir. Você tem que lembrar que um carro ele tem que ser trocado, a sua casa tem que ser reformada, né? Você passa no médico de ano em ano para fazer um check-up. Então as indústrias são da mesma forma. A gente tem que entender que precisa ter um reinvestimento constante. E o que é que você tem que fazer? Um diagnóstico muito bem feito, aonde são os pontos e os gargalos que você tem, quais são aqueles pontos, o que é que está gerando aqueles pontos, e buscar a melhor condição, a melhor ação para aquilo ali. E nessa hora aí entra a tecnologia. Então hoje, você tem que investir nisso. Então nós temos um departamento, né, de campo de indústria, vamos dizer, que está o tempo inteiro dentro das indústrias pesquisando o que pode melhorar, o que não pode, o que dá para poder fazer, o que tem no mercado que cabe dentro da indústria, que cabe no nosso bolso, que cabe naquela situação ali, porque às vezes tem tecnologia também, como você falou, você não tem acesso a ela. Aí você precisa de ter uma outra tecnologia que você avança, não é tão boa tanto quanto aquela que você conheceu, mas você já dá um passo e vai caminhando dessa forma. Então, você ter pessoas que conhecem de tecnologia é muito importante, né? A SSA tem um quadro muito grande de engenheiros na área de elétrica, automação, que vive tanto. Nós temos os que apagam o fogo, nós temos os que faz a preventiva e a preditiva, e nós temos aquele que fica estudando a longo prazo para poder a gente fazer os investimentos mais assertivos na área de automação. E depois você não tem medo, né, de você fazer. Então você acabou de dizer, é um fato. Eu já comprei equipamento que antes de instalar eu troquei ele. Né? O caso agora mesmo de Nova Veneza, tem 4 anos que nós inauguramos Nova Veneza, nós trocamos a parte de abate toda dela, né? Estava muito bem para poder conduzir, talvez um empresário mais conservador, eu vou tocar com esses equipamentos mais um pouco. Mas eu vi que tem equipamento mais moderno e tal, então é o seguinte, água deu, água leva, né? O dinheiro é do frango mesmo, então vamos gastar com o frango e vamos continuar investindo em tecnologia aqui e vamos investir sem na ponta. Porque é a única forma que eu tenho de ser competitivo. Nós já temos muitas dificuldades aqui, nós somos cobrados, né, por as questões trabalhistas, questões ambientais, questões de sanidade, questões tributárias. É muita carga, é muito protocolo, é muita norma que você tem, é muita licença disso, licença daquilo. Então você tem que ter uma eficiência muito grande para você poder colocar os seus produtos. E o mercado também, todo mundo está investindo, todo dia cada um faz um negócio, um fato novo. Então você tem que estar na ponta, se você não estiver na ponta, você não vai sobreviver. Então tecnologia
é um ponto ímpar, importante. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para a avicultura. A Novos traz 2 soluções de destaque. A linha Mintrex de minerais orgânicos biquelatados com estrutura molecular única no mercado é fonte de maior biodisponibilidade de zinco, cobre ou manganês para melhorar o desempenho e a nutrição das aves durante todo o ciclo de produção. Também o aditivo enzimático Cibenza, fonte de enzima protease que aumenta a digestibilidade das proteínas e degrada os inibidores de tripsina, favorecendo o sistema imunológico resposta e integridade intestinal. Para maiores informações, visite o site da Novos, www.novosint.com. Outro assunto que eu queria abordar, Zé Garrote, hoje você tem um chefe, né? Hoje Sim. você não é o CEO da empresa, né? E o seu chefe é o seu filho, né? Sim. E essa é uma questão, né, que as empresas sempre discutem, a questão da sucessão, né? E eu acho que é importante, né? Eu queria que você contasse um pouco, né? E até aproveita aí a oportunidade, toda vez que eu interagir com o Hugo, né? Eu fico muito encantado com ele. É uma pessoa que tem essa sensibilidade, que ele é uma pessoa, toda vez que, né, eu ouvi ele falando no microfone, ele muito bem preparado, né, ele é muito sensível a todas as áreas da empresa, né, então ele foi muito bem preparado para hoje ocupar um cargo, que você sabe disso, né, o CEO de uma empresa tomando uma atitude errada, né, põe tudo a perder, né. Eu queria que você falasse um pouquinho, exato, sobre sucessão e falasse um pouquinho como você tratou isso, né, dentro da sua empresa, né, e como é que, né, isso tem funcionado e deixassem aí uma mensagem para outras empresas que não estão preocupadas, às vezes, em fazer essa questão e que, às vezes, como empresas familiares, é muito importante. A gente conhece aí na história, aí nas biografias de várias empresas que sucumbiram porque não fizeram, né, a sucessão de uma forma, vamos dizer, satisfatória. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Deixa eu dizer, qual é o meu pensamento? Ele nasce. A responsabilidade, como isso aconteceu? Ali para 2005, mais ou menos, quando eu senti que a empresa estava crescendo, estava caminhando muito grande, tinha uma oportunidade de crescimento, você começa a imaginar na questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade da empresa todo mundo sabe, que é o ambiental, o social e a governança. E qual que era a minha preocupação? Dentro da governança, o ambiental a gente tem que fazer, nós todos fazemos, a gente sabe disso, né? Todo mundo cuida. O social também, todas as empresas aí fazem. Mas a governança, ela é mais ampla e ela se estende ao sucessório. Poxa, se eu toco a empresa e se eu não tenho um sucessor, eu posso trazer um problema social muito grande. Esse problema social ele pode ser atingido por um esquecimento ou por uma displicência da governança, que não teve o cuidado de fazer a sucessão. Então, a sucessão ela é muito importante para você dar perpetuidade da empresa, para a empresa poder continuar. E a preparação disso não é fácil. Isso tem que ter, professor, conversas sérias, né? Quando nós começamos com o processo de sucessão, por exemplo, eu tinha um cunhado, que eu sabia que ele era tetraplégico na cama, né? Eu tinha minha sogra, que era dona do abatedouro e que tinha mal de partos, né? Eu tocava a empresa, né? Meu sogro havia falecido e eu tocava a empresa, a minha esposa era sócia, então eu tinha que fazer um arranjo daquilo todo. Então você imagina bem eu chegando na minha sogra e falando, minha sogra, eu preciso de tocar essa empresa, e para que essa empresa seja bem, nós temos que fazer um arrojo, criar uns arranjos societários, de maneira tal que essa empresa possa ter futuro. Porque quando você pensa, a pessoa começa a pensar na herança, começa a pensar no patrimônio, e aí começa a desandar a coisa. Então eu tinha um cunhado que era na cama, eu tinha minha sogra que era doente, entendeu? A minha esposa, que é minha sócia, que o meu sogro era meu sócio, a empresa nasce meu sócio. Como é que você tem que fazer esse arranjo? Então tem que haver uma conversa muito franca, muito sincera, dentro da família. Ela começa na família. E não é uma conversa de um dia nem de uma hora. Uma conversa que demora tempo. E você tem que explicar as razões maiores. Por quê, professor? Existe um fato muito simples. Nós estamos aqui por alguns dias.
eu vou passar. Eu fui sucessor do meu sogro. Hoje o meu menino está me sucedendo, hoje eu estou sendo sucedido. Amanhã o Hugo vai ser sucedido. Mas nós temos que lembrar que nós temos aqui 8.400 colaboradores hoje que sonham com essa empresa. Um quer casar, um quer comprar bicicleta, outro quer comprar geladeira, outro quer formar, outro quer comprar um carro, outro está construindo a sua casa. Existe o transportador que comprou o caminhão, que quer pagar o caminhão, que sustenta o caminhão, ele sustenta a família dele. Existe o integrado que foi lá e investiu dinheiro no aviário, jogou o dinheiro ali, acreditou para produzir o frango, para poder criar o sustento da família dele também. Então a nossa responsabilidade social é muito grande. E se eu não preparo bem o meu filho e a minha família para isso, o que vai acontecer? Vai ter uma briga, é que a gente ouve aí em todos os lugares. E nessa hora a empresa ela acaba se quebrando, falindo, dispersa, vendida, tal, etc. Antes que isso aconteça, então é bom que a família esteja alinhada com o propósito do empreendedor ou do CEO daquele momento. E para isso, você tem que buscar também consultorias. Eu não sou eu sozinho que vou fazer essa conversa. Existem empresas especializadas, que no nosso caso foi o Renato Nemoff, que nos deu assistência para poder conversar. Então nós tínhamos reuniões engraçadas. Tinha reunião só eu. Outra hora era só a patroa. Outra hora era eu a patroa. Outra hora era só os filhos. Outra hora era só o genro e a nora. Outra hora era o genro, a nora e os filhos. Outra hora era todo mundo. Ou seja, eram vários tipos de conversas. Para cada momento tinha um tipo de conversa para o tipo de pessoa. Uma hora é só eu e minha esposa, para vocês é assim, outra hora é só com os filhos. E isso as pessoas vão tomando, formando o que pudesse acontecer. E depois, por outro lado, você tem um processo. Qual é o processo de formação desse sucessor? Então, na mesa lá de casa, quem quer trabalhar, quem quer ser sucessor, as meninas não querem, o Hugo não, eu quero. Então, para que você seja um bom sucessor, você vai ter que estudar. Então, ele foi para o Rio de Janeiro, formou na Fundação Getúlio Vargas, trabalhou na IBM, voltou para o Abatedouro, trabalhou 7 anos aqui, foi para os Estados Unidos, ficou 2 anos nos Estados Unidos, depois voltou novamente. Então, você não consegue moldar isso de um dia para a noite. Você tem que fazer isso em vida e o prazo é longo. Então, eu recomendo a todos que têm empresa, fazenda, são empresários, têm patrimônio, qualquer família, que essa seja uma conversa sem preconceito, uma conversa de peito aberto com a família, para poder explicar e a família dar continuidade naquilo que você construiu. Senão você constrói, você mal acabou de morrer, você já acabou tudo, vira uma brigaiada danada e acaba tudo, e ainda acaba dando prejuízo para os outros. Então tem que ser uma conversa familiar, buscar empresas especializadas, capacitar aqueles que querem e aqueles que não querem, que eles tocam a vida dele, está tudo bem, está tudo certo. Eu não posso ter filhos que não têm a capacidade trabalhando na minha empresa, porque nesse momento eu estou sacrificando 8.400 colaboradores, 250 integrados e mais a sociedade inteira com produtos de primeira que você leva lá, que você não levou. É uma responsabilidade social muito grande. É uma área da governança que você tem que estar atento para ela, para que você possa não prejudicar a área social. É uma responsabilidade social. Muito legal, Zé, muito legal mesmo. Obrigado aí por você ter dado esse exemplo, ter, né, aberto aí como que você fez isso. Você tem, nossa, que depoimento legal. Eu acho que é exemplo para todo mundo aí que tem, né, uma empresa familiar. A gente já está terminando aqui, né, Zé? E eu queria, para você deixar aí a sua mensagem final, eu queria aqui, né, falar 3 palavrinhas aqui e você continua. Aqui é o fazer certo, fazer bem feito e fazer juntos, né? Que é o bordão aí da empresa de vocês. Eu falei com o Robertinho quando eu vi pela primeira vez que vocês bolaram isso, falei, poxa, que coisa legal, que coisa inteligente. E eu queria que você falasse aí das palavras finais, aí deixasse uma mensagem aí para o Brasil todo, né? Dessa, vamos dizer,
dessa marca registrada que a Ação Salvador Alimentos tem sido, né, um exemplo, um orgulho para a avicultura goiana, um orgulho para a avicultura brasileira de fazer certo, de fazer bem feito e de fazer juntos. Aí eu deixo você com as suas palavras finais, já te agradecendo aí pela essa excelente conversa que a gente teve aqui, estou muito feliz. Muito obrigado. Esse foi um trabalho da Ana Flávia, uma filha minha, que ela não é, ela é a diretora, ela não faz parte, ela não é a diretora, ela está embaixo, ela não é uma supervisora, ela está embaixo um pouco da diretoria. Ela falou, pai, nós vamos trabalhar sobre a cultura da empresa. Nós temos uma cultura muito forte, entendeu? Contratamos uma empresa que trabalhou aqui conosco, fizemos várias reuniões por vários meses, com reuniões individuais coletivas, para poder entender a essência da empresa. E que forma que a gente poderia comunicar a empresa mais fácil e entender a cultura da empresa. Então, no final de tudo isso, depois de quase um ano de trabalho, de mais de 60 reuniões, nós chegamos à conclusão que a cultura da SSA é fazer o certo. Por que a gente entende fazer o certo? Fazer o certo é melhor. Você deita e dorme. Fazer o certo, você fica tranquilo. Fazer o certo, a resposta é melhor. Demora um pouco mais, mas você chega lá. Eu costumo dizer que o objetivo nosso, quando a gente olha lá no fundo, na linha do horizonte, nós queremos chegar naquele ponto, que é o certo. Mas não é um trilho, é uma trilha, você tem que ir caminhando até chegar lá. Porque não estou dizendo que nós somos perfeitos, nós temos erros, nós cometemos muitas falhas, mas a gente está na nossa cabeça aquela missão de fazer o certo. Vou corrigindo, vou me moldando, e vou me aprimorando, cada dia eu quero fazer mais certo. E depois o capricho de fazer bem feito, né? Então, tudo que você faz, entre fazer o mal feito e o bem feito, a diferença é muito pequena. Eu costumo dizer o seguinte, que o bem feito é o serviço do preguiçoso. Ele faz uma vez só. Agora o mal feito é o serviço do cara que quer fazer todo dia, tem que ir lá ficar refazendo ele. Então, faz bem feito, que é serviço de preguiçoso. Ele vai uma vez só e pronto, acabou. E fazer junto. Quando você faz junto, você traz transparência para as pessoas, está todo mundo sabendo, está todo mundo entendendo, está todo mundo puxando para aquele mesmo lado, não tem aquilo que um sabe, o outro não sabe, todos nós sabemos. Então essa é a cultura da Superfranja, fazer o certo, da SSA, fazer o certo, fazer bem feito, fazer junto. E é dentro dessa filosofia que nós queremos continuar, porque nós entendemos que essa filosofia, esses princípios, eles nunca vão mudar. Se nós trabalharmos sempre nesse sentido, com certeza a empresa vai perpetuar, nós vamos conseguir fazer a sucessão e vamos continuar. O que eu deixo para todo mundo, a mensagem que eu quero deixar é exatamente essa. Pessoal, faz certo, faz bem feito, faz junto, que no final vai dar tudo certo. Gente, então terminamos aqui mais um episódio, certo, do nosso Aviário Podcast. Nós tivemos aqui uma lição, verdadeira lição aí de empreendedorismo, né, de humanidade e de, enfim, um exemplo de uma empresa de sucesso aí do nosso setor avícola. Zé, muitíssimo obrigado, muito legal, é sempre um prazer falar com você, você é uma pessoa, né, que tem a palavra certa no momento certo, né, você consegue aí iluminar os caminhos, então... Muito obrigado aí pela entrevista, tenho certeza que ela, né, vai rodar o Brasil todo e muita gente vai se inspirar, né, nessa nossa conversa aqui. Muito obrigado e eu deixo você finalizar aí o episódio. Eu quero agradecer, professor, pela essa oportunidade de participar desse podcast O Aviário. Eu amo a avicultura, amo o que faço. Estou feliz da vida, né, porque dentro dessa trajetória Deus nos abençoou, deu essa oportunidade de estar num momento como esse aqui, a gente falando sobre o que nós fazemos, né? Muito obrigado a todos, sucesso para vocês, estamos sempre à disposição. Pessoal, estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast O Aviário e a gente gostaria de fazer um convite a todos vocês que têm nos acompanhado para que mandem sugestões para o nosso canal de novos entrevistados. A gente quer aumentar aí a nossa rede de contato e todas aquelas pessoas que vocês conhecem, que têm vínculo com a avicultura, serão muito bem-vindos como indicação para os nossos próximos episódios. Então eu vou deixar com vocês aqui o nosso e-mail de contato para que vocês possam fazer as indicações. O nosso e-mail vai aparecer aqui na tela escrito, chama hello@wisenetics.com.br. A gente aguarda com a indicação de novos nomes de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.